Opa, estamos ao vivo. Só ajeitar aqui para a nossa live de hoje. Boa noite a todos que estão entrando aí. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa live tem uma convidada especial da pós-graduação, da Platos, da Cogna. Pessoal que está entrando aí, boa noite, sejam muito bem-vindos. Diogo Natalício. Kelly também entrou aí. Carla Biazon já entrou e já solicitou a participação, viu? Se vocês ouvirem aí um estrondo, são fogos, tá? Mas tá tranquilo. Já acenou aqui, já pediu passagem. Opa! Olá, Carla! Oi, eu acho que só minha iluminação aqui, que não tá ajudando, eu tentei mexer. Espera só um minutinho. Tá bom, tranquilo. Só um minutinho. Isso aí, pessoal. Hoje nós estamos recebendo Carla Biazon, coordenadora de pós-graduação, publicitária, comunicóloga, e hoje vai falar sobre a importância da comunicação, sobretudo nesses dias atuais, né? Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo e já peço a você para compartilhar essa live, que é um conteúdo de grande relevância. Compartilha com seus amigos, tem um aviãozinho aqui, ó. Você clica e aí envia para o máximo de pessoas possíveis. Aguardando Carla, né? Ela aí que está ajeitando a iluminação para ficar com mais qualidade. Então, peço a vocês, dá uma joinha se o áudio tá bom, tá chegando bem aí para vocês, tá legal? Opa, aqui de novo. Pessoal. Joia, agora tá bom, Carla. Agora tá melhor. Agora ficou melhor. Comigo, ele fala assim, mexe nessa iluminação. Não deu tempo ainda. Tudo Boa bem? noite, Carla. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Se cuidando, né? Em casa. E a gente tá passando um momento mais complicado, mas agora a gente precisa de paciência, né? Com certeza. Carla, seja muito bem-vinda. Eu quero iniciar essa live dizendo que é uma satisfação, um prazer e uma honra estar te recebendo aqui nessa live tão simples. E, segundo, parabenizar você, a toda a equipe da pós-graduação, pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem em prol de uma educação continuada de qualidade, em prol de melhorar a vida das pessoas através da educação. E eu sou uma dessas que foi beneficiada através dessa educação continuada de excelência que é a pós-graduação. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Imagina, obrigada, Marquinho. Eu que me sinto honrada depois de tanta festa passando por aqui, né? Meu Deus, quando eu recebi o convite, até tremi, né? Espero aí ficar à altura. Acompanhei a última live, foi bem bacana também. Aliás, parabéns por esse trabalho que você faz. Afinal de contas, você não está só trazendo um entretenimento, né, Marcos? Eu acho que a diferença está o conteúdo que você traz, uma mensagem positiva a cada conversa. Eu acho que quando a gente fala de live, ela tem que trazer alguma coisa que agregue, minimamente. Então, parabéns e eu agradeço de poder fazer parte aí da sua série de lives. Que legal. O intuito dessas lives, né, na realidade, eu fui convidado para uma live, uma colega aqui da região, para falar sobre vendas, da importância de vendas e, sobretudo, nesse momento. E aí, a partir disso, eu convidei um outro colega e eu falei, poxa, existem muitas pessoas que nesse momento, Carla, estão achando assim, tudo se acabou, não tem uma pós-pandemia, né? Então, o intuito é trazer pessoas assim como você, como Diogo Natalício, Gibran Luna, Carla, Vini, entre outros, que nós estamos trazendo aqui, vocês estão dando a honra de um simples convite, né?
como você falou, mas assim, que é de uma importância tão grande, né, na vida das pessoas. Então, eu quero mandar um alô aqui para todo mundo que está entrando, Lidiane, que é minha coordenadora de pós-graduação, Diogo Natalício, Kelly também está aqui, a pós-graduação em peso está aqui, Léo Fortunato e Lu. O pessoal está entrando aqui e quem já foi entrando, logicamente, já vai enviando aí o convite para todo mundo. Mas, Carla, eu já conheço você, conheço um pouco da sua história, conheço o sensacional trabalho que você desenvolve. Só que assim, tem muitas pessoas, e assim como eu, não conhecem a fundo, né? Mas eu gostaria de iniciar essa live você falando quem é Carla Biazon. Quem é Carla Biazon? Carla Biazon é publicitária, né? Psicóloga, porque comunicação social habilitada, né, em publicidade e propaganda, e especialista em marketing de venda, né? Atuei muito assim na carreira, basicamente, né, o mínimo são aí 15 anos, olha eu entregando a idade, né? 15 anos na parte de atendimento, então exigiu sempre muito a questão da comunicação, de como falar. Eu já trabalhei, inclusive, de uma forma quase como uma relação pública, pode dizer, porque eu cuidava da imagem de uma pessoa de um poder público também. Tive essa experiência. Então, eu tinha que lidar com né, com o público externo para a gente conseguir realmente. E aí eu entrei para o mundo das vendas e a comunicação, mais do que nunca, precisou ser utilizada, né? Usar todas as técnicas dela. E hoje apresento tanto as transmissões quando necessário, faço as reuniões online, lives quando sou convidado também, assim, tem essa honra para que a gente possa fazer. Então, assim, são mais de 15 anos em atendimento. Posso dizer para você, sem medo de errar, são mais de 20 anos utilizando a comunicação para todas as minhas frentes de trabalho, para toda a minha parte profissional. Sou a coordenadora comercial, atendo a carteira, né, da N3, onde inclusive Carla Gomes é gerente, Diogo, que também passou por aqui, gerente Vini também, eu já trabalhei junto com o Vini, só monstros, né, que passaram, que eu já Só fera. só fera. Tive essa honra. Então, eu atendo a carteira de grupo econômico e que também tem uma diferença muito grande de região, né, de realidade. O que também faz com que a comunicação seja diferente. Então, cada um traciona de uma maneira, cada um compreende de uma forma, porque também tem seu dialeto. E aí, como é que eu utilizo tudo isso, né? Então, eu precisei utilizar muito. Então, são mais de 20 anos aí. Olha a gente falando toda a idade aqui. Mas que bacana e que história sensacional, né? Você sempre atuou, você falou que atuou aí como ajudando, né, na questão das pessoas públicas e tal. Mas antes de trabalhar, você sempre atuou com vendas diretas? Você falou que atendimento e tal. Você vem do varejo? Como é? Não, era indiretamente, né? Já trabalhei em banco, já trabalhei em banco também, tá, Marquinhos? Então, banco é 100%. Aliás, eu iniciei em vendas, na verdade, comecei informalmente, trabalhando num mercadão, não tem problema nenhum em falar isso. Acho que ali já os primeiros dotes, porque o dono da banquinha que eu trabalhava, ele falava assim para mim, Carla, ele falou, nossa, ele não queria que eu saísse quando eu fui para o banco, né, para a parte de, quando eu fui fazer estágio, porque ele falou, não, você vende super bem. Aí eu fui para o banco, estava indo muito bem. Ainda tem até a Lu, que entrou aí, que inclusive foi minha coordenadora também na época. Eu entrei em período na IBM, eu era especializada na IBM, trabalhava na área fiscal também, então a gente tem que fazer essa comunicação um pouco mais, vamos dizer assim, técnica, né? A gente acaba fazendo uma comunicação um pouco mais técnica. Trabalhei depois na IBM, foi aonde eu fui para o setor público e eu acho que foi um dos lugares que mais me desafiou. Lá eu tinha uma equipe com 50 pessoas para coordenar um projeto grande. Trabalhava com a primeira-dama do município na época e eu tinha que fazer toda essa ponte dela com os stakeholders dela, né? Que são todas as pessoas que precisavam falar e que eram com o próprio prefeito, né?
com ela e com o prefeito. Então, eu tinha que falar desde os secretários, deputados, tinha que falar tem população, os funcionários. Então, foi bem desafiador. Trabalhei durante um bom tempo lá, foram mais ou menos 5 anos. E eu diria que me capacitou para muita coisa, viu? Muita, muita, muita coisa, Marquinho. Aí foi aonde eu encerrei, falei que não, estava bom para mim, não queria continuar. Eu gosto, sempre fui muito dessa de ficar me arriscando, sabe? Eu gosto de me arriscar. A gente sempre tem que evoluir, a gente tem que buscar coisas melhores pra gente. E não necessariamente melhor, que a gente só fala que é dinheiro. É questão de crescimento mesmo como ser humano, como profissional. E aí, fui chamada, consegui uma vaga. Na verdade, eu ia ser trabalhar como assistente da diretoria executiva, exatamente por eu já ter esse traquejo. Só que na entrevista, a gerente falou assim, não, você é de vendas. O seu perfil é de vendas, o time é só masculino e a gente quer uma mulher pro time. E o diretor quer porque quer. E aí o gerente veio me entrevistar. Então, assim, as vendas eram diferentes, que é a venda de franquia, tá? Eu vendia franquia por telefone, para você ter uma ideia. Pois é, gente. E aí, o gerente me entrevistou, ele falou assim para mim, não, eu gostei, acho que você tem tudo a ver com o nosso time. E aí a gerente falou assim para mim, se você quiser trabalhar, e eu já tinha saído do outro, eu já estava casar, Marcos. Então, ou seja, eu precisava de emprego mesmo. E ele falou assim, se você quiser trabalhar, você vai ter que trabalhar com vendas. Aí eu falei, tá bom. E aí também é um outro desafio, utilizando comunicação, né, para a gente poder falar, porque eu tive que reaprender. E aí é utilizar as técnicas da comunicação, mais técnicas de venda, para a gente conseguir alcançar bons resultados. Foi quando eu comecei a participar de um processo seletivo na Croton, né, que então ainda só era Croton, né, a divisão. Entrei para a marca LFG, cuidava exclusivamente da marca LFG, uma carteira para desenvolvimento. Depois fui para a área da pós-graduação e estou agora até hoje, né? Então entrei como analista lá, hoje eu já sou coordenadora, né? E assim, guiada pela Adriana Petenão, que também passou por aqui, a minha gerente, que agora está de licença, e deu a honra de poder cuidar junto do time para ela, cuidar do departamento para ela. Eu agradeço a confiança, Adri. Legal, Carla. Que história sensacional e motivadora. Inclusive, Lu, né, você citou ela aí, ela botou que orgulho, né, muito bom. O pessoal que está entrando aqui, Magno Mota, de Fortaleza, Matheus Souti, botou, opa, Carla Master. E a Adriana botou assim, essa menina arrasa, uma super profissional, tenho orgulho de ter você com ela na equipe lá dela, né, na vida dela. E Rose colocou uma excelente coordenadora, por sinal. Mas, focando no nosso assunto referente à comunicação, né? Muitas pessoas acham que comunicação é informação. Você, como comunicóloga, né, pode muito mais falar sobre isso. Existe uma diferença entre informação e comunicação, Carla? É uma linha muito, assim, tênue, né? É bem sensível entre a diferença da informação com a comunicação, tá, Marcos? Quando a gente fala informar, é quando eu vou passar simplesmente um dado. Eu vou responder uma solicitação, eu vou relatar, eu vou esclarecer para você alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso simplesmente falar para você, quando você pergunta 1 mais 1, eu vou responder para você 2. Então, é uma informação. Vou falar assim, esse 1 mais 1 vai dar o quê? É 2, né? Então, ok. Sim. 1 mais 1 é 2. Isso é uma informação. Quando a gente fala da comunicação, ela é uma outra parte. É o como eu faço ou uso a informação. Então, tá vendo que é uma diferença bem... Sim. Então, se eu falar para você que 1 mais 1 é 2, você vai falar para mim que isso não existe novidade nenhuma. Mas se eu falar para você que, Marcos, eu e você juntos, ou seja, 2 pessoas conseguem realizar determinada ação com muito mais força. Ou eu e você juntos, quer dizer, 2 pessoas vão
falar com o diretor e a gente consegue. Então, é a forma como eu uso a informação através disso. Entendeu? Então, assim, a informação é simplesmente um dado. É algo que vai te responder. Mas a comunicação é como eu utilizo isso, né? E aí é por isso que a comunicação influencia tanto. Por isso que ela dita tendências. Por isso que a comunicação, os meios que a gente utiliza, formam pessoas, formam profissionais, ou então mudam condutas, ditam comportamentos, inclusive, né? Por isso que se fala muito do terceiro poder da comunicação, né? Que quem domina isso fala que consegue dominar o mundo, né? Não é bem assim não, viu, gente? Mas, brincadeiras à parte, mas realmente, quando você domina a comunicação, você consegue ditar muitas coisas. E ela tem uma influência grande, porque, por exemplo, agora eu estou falando a idade de novo. Alguém lembra do Me Poupe Salgadinho? Lembra? Ai, Me Poupe. Eu não lembro, não, sou muito novo, não lembro. Então tá bom, então vamos lá. Mas alguns jargões que a gente conhece muito, que foi falado muito de novelas, né? Me Poupe. Na época das empreguetes, todo mundo falando, ela é empreguete. Ela é Sim, empreguete. aí peguei isso. Ajudou. Então tá. Então quando a gente fala de empreguetes, por exemplo, não fala empreguetes. Mas por quê? Porque a gente utilizou a novela, ela é uma forma de comunicação. Quando a gente quer passar uma ideia para você, a gente quer passar uma ideia para alguém de determinada situação, de como é um personagem, por exemplo, tá? E aí a gente vai e passa esse personagem lá para você e aí você se identifica. Que aí é onde a gente fala que é o poder da influência. Por que a comunicação influencia? Porque como eu uso uma determinada informação, eu faço com que as pessoas elas tenham, Marcos e pessoal, vamos dizer assim, uma identificação. Eu estou me identificando com aquilo que você está me falando. Então, automaticamente, eu começo a usar as mesmas formas, eu começo a falar, aí eu começo a me identificar com aquele personagem, eu quero usar cor de esmalte, eu quero usar batom igual, isso mais para as mulheres, mas o homem começa a achar aquele cara mais descolado, então é aquele tipo de cara que a mulherada fica falando nos corredores, então é aquele estilo, então ele começa a ditar comportamento. A gente fala da novela porque é alguma coisa mais próxima, mas vamos trazer até para o tempo do que a gente está passando. Quando o jornal estava lá passando para a gente todas as situações, aquele boletim de hora em hora, falando tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Qual é a tendência? O que aconteceu com todo mundo? Né? Todo mundo falou, nossa, é uma comunicação terrorista, uma comunicação totalmente desnecessária, para que colocar todo esse medo, né, nas pessoas? Mas aí eles estavam informando um dado. Mas a forma como ela foi informada gerou medo nas pessoas. Então, não é errado passar a informação, mas é como ela às vezes é passada. Então, a gente, quanto comunicador, tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade naquilo que a gente fala. Então, assim, até a gente, como profissional, dentro lá da companhia, na Platos, né, dentro da Cogna, quando a gente vai falar com vocês, onde você participou da live que a gente teve com os tutores, é todo o cuidado que a gente tem para a hora de falar, para que a informação seja clara para quem está recebendo, né? Que é um outro princípio básico. Eu não comunico para a Carla, eu comunico para o Marcos, para o pessoal aqui que está assistindo. Percebe? Então, existe toda essa diferença, então, todo esse cuidado. Por isso que a comunicação ela dita algumas tendências e ela dita comportamento. Então, voltando ao exemplo do jornal. Quando o jornal começou a falar, foi extremamente agressivo, o que aconteceu? A gente teve uma grande divisão, onde nós temos pessoas que apoiam que ele está correto, ele tem que trazer informação, a gente precisa saber, porque a gente precisa se defender. Porque essa parcela da população se identifica com as ideias, com a forma de falar,
com essa tendência. E existem aquelas que já existe uma certa restrição, podemos falar assim, a esse tipo de comunicação, que a tendência foi sensacionalista, é lixo, percebe? Sim, Porque a comunicação foi feita para quem? Foi feita para um tipo de público que aquele tipo de canal se identifica. Apesar de no Brasil isso ser velado, Marcos, porque aqui é velado, né? Essa questão de partidarismo e tal, aqui não pode, diferente dos outros países. Mas existe uma linha ideológica. E aí, até se me permite dar um conselho para todos aí que estão assistindo, com antes da, certeza. antes da gente, inclusive, falar que determinado canal ou outra coisa, né? A gente pronunciar, que a gente entra até num assunto aí um pouquinho de ética de comunicação, que eu acho super bacana para falar, e mais coisa você me corta, porque sabe que eu desembesto e Não, vou. Mas, então, assim, é uma questão até ética, que a gente pode puxar um pouquinho da comunicação, é o quê? A gente também não pode, do mesmo jeito que a gente fala que um canal, um veículo de comunicação que é responsável por nos dar informação, né? Conseguiu essa liberação para ser uma fonte de informação, então prestem atenção. Informação, eu não posso deixar ele ditar algumas regras para mim. Então, por exemplo, a ética é claro, ele não pode fazer nada sem as devidas comprovações, né? Então, para isso existe o jornalismo investigativo, exatamente para que ele traga, através de fatos, o que está acontecendo. Percebe que é uma linha de raciocínio para te passar uma informação. Eu, quanto receptor dessa mensagem, qual é o conselho que eu dou? Eu tenho que ouvir essa informação, pegar estes dados, e eu não preciso ficar com essa informação, única informação. Eu tenho que pesquisar em outras fontes, pesquisar em outros canais, tá certo? Para que a gente possa dar seguimento, para que a gente consiga criar um conceito próprio. Então, não existe um certo ou um errado, percebe? O que sim. existe são formas de pensar diferente. Então, olha como a comunicação ela tem uma influência gigante. Porque se eu me identifico com aquilo, eu pego aquilo para mim, visto como um manto sagrado e vou defender. Assim como eu também vou lá e vou repudiar. Então, cuidado. Da mesma forma que a gente fala que esses veículos têm que tomar cuidado com as informações que passam, nós também, quando vamos. Porque quando a gente tem rede social, gente, é um veículo de comunicação. E a gente, de uma certa forma, influencia outras pessoas também. Por exemplo, quem me segue, quem vê no Facebook, percebe que eu tomo até alguns cuidados na hora da postagem. Eu tenho muito polo que está comigo, muito polo que me adiciona. Eu sei que o que eu falo, o que eu escrevo, o que eu posto, pode influenciar, porque as pessoas podem se identificar comigo. Então, eu tenho responsabilidade, inclusive, sobre o que eu coloco na minha rede social. Então, eu sou comunicador, percebe? Então, a questão ética não é só para a gente que é profissional. É claro que a gente estudou para isso, então a gente tem todo um conceito para fazer, mas nós temos responsabilidade sobre isso, sobre o que a gente coloca, sobre as informações. Então, se a gente não gosta que aquele veículo ou determinada rede social venha denegrir uma imagem ou uma pessoa, que isso está dentro da ética, inclusive da comunicação, para os profissionais. Então, se eu não gosto que isso aconteça, eu não posso fazer a mesma coisa disseminando o mesmo ódio. Percebe? Então, eu assisti uma palestra no meu primeiro ano da faculdade. E eu falo que isso ditou para mim o resto da minha vida, né? Até conversar um pouquinho disso antes. E Sim. na palestra, eu não vou ficar arriscando falar o nome, porque já faz um tempinho, né, gente? Para não cometer injustiças. Mas na palestra, ela fala muito dessa questão ética. E o mais interessante disso tudo, gente, é que ela falava assim, ó, vocês como comunicadores têm poder. E vocês têm poder de transformar pessoas ou monstros. Escolham qual caminho que vocês seguir.
Então, assim, isso foi no meu primeiro semestre, eu levei isso para minha vida, levo isso para minha vida. Então, toda vez que eu vou falar com alguém, toda vez que eu vou comunicar com alguém, eu penso, aquilo que eu estou emitindo vai ajudar a pessoa ou eu vou piorar um monstro? Então, até quando um simples e-mail, um simples vídeo que eu vou mandar, uma live que vai fazer, né? Uma apresentação, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou, inclusive, escrever? Então, pense assim, não precisa ser um profissional de comunicação para poder fazer isso, tá? Então, assim, é exatamente empatia, né? A palavra que está sendo tanto no momento. Então, imaginar, lembra, eu não estou escrevendo para mim, eu estou escrevendo para o outro. Só que agora eu me coloco no lugar do outro. Eu queria receber aquilo que eu estou recebendo? Então, pensem só um pouco nisso. Acho que é uma questão ética, assim, muito forte da parte de comunicação também, tá? Então, não esqueçam que foi a comunicação que criou monstros como Hitler, tá? Então, por forma de posicionamento, por dizeres inflamados. Então, cuidado. Então, aquilo que a gente faz sempre, gente, tem algumas consequências. Então, acho que para o momento, a comunicação agora, para o momento atual, ela é muito necessária. Só que a gente tem algumas responsabilidades, né, Marcos, na hora que a gente está fazendo. Verdade. Muito. Tem alguma pergunta que você quer falar? Porque senão eu começo. Não, eu tô aqui, assim como todos que estão participando da live, aprendendo muito, muito mesmo, absorvendo esse conhecimento, vasto conhecimento de comunicação que você tem. O pessoal está entrando, está participando. E eu gosto muito das lives que o pessoal participa, né? Fazem pergunta, interage, isso é maravilhoso. Deixa eu só mandar um abraço aqui, o pessoal que está entrando, como já citei, Lidiane, Carla Michele, que é lá de Calcaia, do polo de Haroldo Júnior, né? Está aqui conosco. Adriana Petenão, né, está de licença maternidade, Magno Mota, Elizabeth do polo de Aracaju, né, da região toda de Sergipe, ela que manda em Aracaju ali na região toda é ela. Kelly também da pós-graduação, Adiel Martins, um cara sensacional, grande profissional, Lu, Adriano também está aqui, a Dai Vegas, Polo Unopar Chique Chique, nosso parceiro sensacional também, Juliana Bade está aqui conosco, disse, eu cheguei, Carlinha, boa noite, Vini, que é lá do polo de Paulo Afonso, Tucano, a região ali toda, ele que manda lá. Mas já tem participação, tem pergunta, e a primeira pergunta que eu vou fazer a você vem de Lidiane Cristina Viale. Ela pergunta para você, por que a comunicação é um dos grandes problemas nas empresas? Exato. Isso é geral, né? Na verdade, eu não diria nem só que é das empresas, eu diria que já está virando do mundo, né? Um problema mundial. Por que que é o maior problema? Volta naquela estaca da informação e da comunicação. Primeiro, existe uma informação que normalmente só é posta, só é colocado para a gente, certo? Se eu coloco só uma informação sem explicar com argumentação antes o porquê que aquela informação passa a ser importante, por que aquilo é importante? Porque pode ser importante para mim, mas não é para você, Marcos. Lembra, um número é só um número, se eu não falar qual é a diferença que ele faz. Então, o problema é que, assim, são dois problemas. Eu coloco uma informação partindo, aliás, é dois que é num só, partindo do princípio que você vai entender. Só que a informação veio de mim, que está num contexto. Eu estou num contexto que eu sei o que significa. O problema principal tá que eu esqueço de que para quem eu estou escrevendo é para você. E você não está no meu contexto. Você não sabe do que é que eu estou falando, sobre o que você está conversando. Você não sabe. Carla, tá, você escreve lá. Você já viu aquela brincadeira da vírgula, né? Que as pessoas até, inclusive, mudam a vírgula e muda todo o sentido. Tudo bem, então, se eu mandar uma frase sem pontuação, pode ser qualquer coisa, porque você está vivendo num contexto, eu estou vivendo com outro. Aí lembra? Por que surge também tantos problemas dentro das organizações?
Porque quem escreveu pensou de um jeito. Pensou que todo mundo ia entender que era aquilo que ele estava falando. Quem recebeu está olhando do contexto dele. Ele vai fazer de acordo com o contexto dele. E aí quem emitiu a mensagem fica bravo, porque não era para fazer isso. Não era. Mas cada um olhou de um lado, né? Então, às vezes eu brinco, eu falo assim para os polos, eu sei que eu mando mensagem muito, às vezes até um pouco extensa, mas é para vocês entenderem exatamente o que é para fazer. Então, assim, por quê? É claro para mim, mas não é para você. Então, eu não sei a sua realidade. E aí, as coordenadoras que já estão aqui, né, sabem, que estão acompanhando a gente a live, elas sabem que eu falo isso direto. Quando a gente estava no corporativo, elas ouviam isso direto. Toda vez que elas vão escrever alguma coisa, elas sempre ficam assim: preciso de um filtro, preciso que você dê uma olhadinha aqui para mim. Olha aqui para mim. Aí eu olho, aí tem uma que eu não vou citar o nome, ela fala assim pra mim: você é uma chata. Você muda tudo que eu tô escrevendo. E aí eu falo assim pra ela: mas vamos falar o seguinte: você tá escrevendo para você. Você não tá escrevendo para outra pessoa. Né? Eu sempre falo isso. A gente brinca bastante, a gente briga bastante nesse sentido. Ela vai, como você é chata, né? Mas não é. Eu sou formada, então eu já sou mais chata mesmo por natureza. Isso é, isso é fato. Mas é exatamente isso. E é um exercício que eu falo sempre. Eu falo, gente, a gente está escrevendo para os outros. Gente, a gente está falando com o outro. Mas e se fizer isso? E eu não sou diferente disso. Quantas vezes vou fazer alguma comunicação e escrever, às vezes a gente brinca entre a gente e fala assim, para os pitacos, né? Porque aí alguém pergunta, mas e se fizer isso? Mas e se tiver aquilo? Ótimo, são insights porque eu vendo de outro ângulo. Então, essa troca também de você perguntar para uma outra pessoa, é bacana você também ter humildade dentro da sua organização e falar assim, olha, eu estou escrevendo uma coisa que vai impactar várias pessoas se não fizerem corretamente. Como a sua área é envolvida, consegue dar uma olhada? Vê se fica claro. Porque o meu linguajar é diferente do seu linguajar. Então, é natural ter muito embate, por exemplo, às vezes aí tem até o próprio comercial e marketing, porque existe o técnico, né, do marketing, que ele vai falar alguma coisa e o comercial vai olhar para a cara dele e tipo, o que que isso me agrega? O que que isso muda na minha vida? Então, assim, até numa reunião, quando eu vou apresentar, eu tenho que apresentar partindo do princípio que você não conhece nada. Quando eu fui escrever meu TCC, eu lembro, gente, eu briguei com meu orientador na época, chorava, era assim tenso. Ele foi terrível comigo na hora de escrever, mas eu agradeço muito ele, porque ele ficava assim: vocês vão escrever não pensando no público que vocês vão apresentar, porque era todo mundo publicitário, né? Então todo mundo ia saber do que eu estava falando. O trabalho de vocês tem que ser para um leigo, alguém que não é da área. Ele precisa ler, se contextualizar a um ponto que quando chegar lá no final ele entendeu, que é uma outra lição que eu trouxe da faculdade para minha vida, né? Então, se realmente escrever a partir do princípio que a pessoa que está na ponta não sabe nada. E se a Adri ainda estiver na live, a Adri vai lembrar. Eu falei isso, eu falo isso direto, eu falo, Adri, eu falo assim, Adri, tem que partir do princípio, eu falo até nas reuniões quando a gente vai discutir alguma coisa sobre treinamento, eu falo, gente, vamos partir do princípio que quem está pegando não sabe nada, não conhece nenhum termo. Se tiver que desenhar, vai desenhar, isso não é ofensa nenhuma, porque ninguém é obrigado a saber o que eu sei. Eu tenho 6 anos de companhia, eu tenho 6 anos dentro da Croton. Eu não posso exigir que quem entrou agora tenha o mesmo conhecimento que eu. Verdade. Percebe? Então, assim, o maior problema tá aí. É porque ninguém escreve. Todo mundo usa uma informação, passa de qualquer forma, né? Passa, aliás, do que vai ficar claro. Só que é claro só para mim que emitiu, né? Para quem emite. Então, se é para quem emite, tá errado. Então, o maior problema ali é
E comunicação é um problema. Então, não é um problema numa empresa, são em todos. Verdade, Carla. Excelente explicação. Muito obrigado mesmo por essa explicação sensacional. Eu sempre falo, na verdade você falou antes, né, e a gente vai voltar depois para o foco empresarial. E tem muitas perguntas chegando aí. E você que ainda não perguntou, pode perguntar, pode fazer qualquer pergunta sobre comunicação que Carla hoje disse que vai responder todas, tá? Eu sempre falo, hoje, por exemplo, as pessoas recebem uma mensagem via WhatsApp ou Facebook, ou viu na internet, é verdade. E simplesmente eles não analisam, como você falou, outras fontes para saber se de fato a informação ela é verídica antes de compartilhar. Simplesmente pegou, chegou, opa, olha, é isso mesmo que eu acho, já envia. E um dia eu até falei pro pessoal, eu até te falei que eu não sou comunicação, mas eu estudei uma disciplina de comunicação, que foi na época que eu fiz análise e desenvolvimento de sistema, que era a informação ter um processo CID, né, que é a confiança, integridade e disponibilidade. Então precisa ser confiável, precisa ser íntegra e precisa ser para só depois você disponibilizar. E na empresa também é justamente isso, né? Hoje eu vejo, só para você ter uma ideia, muitas empresas na região elas compartilham informação às vezes inverídica na página oficial da empresa. Imagina o perigo dessa comunicação. Mas assim, deixa eu só pontuar, porque tem muita gente participando. A Adriana Petenão, estou olhando aqui no computador, tá? Às vezes o olhar está direcionado, mas sobre o vôlei também, ela saca todas. Viviane Ai, está falando aqui. Depois você vai falar isso, se for jogadora de vôlei também. Mas assim, a Adriana falou assim, ó, Carla sabe muito como se comunicar, temos que nos preocupar em como nos comunicarmos para que as pessoas nos entendam. Né? Lidiane botou que nós somos grandes comunicadores. Carla eu não sou muito não, estou aprendendo. sim, Utilizam as diversas ferramentas para passar as informações com excelência. E aí, tem aqui Magno Mota, Ju Abad disse que aprende muito com você, que você é um excelente profissional. E Magno Mota, lá de Fortaleza, vem para Unopar, vem conectar, é o slogan dele. Ele pergunta, Carla, como ir direto ao ponto sem parecer agressivo na hora da comunicação? é um desafio bem grande. Depende muito do público para quem você fala. Então, assim, você só pode ir direto ao ponto se você está falando com uma pessoa que sabe exatamente sobre o que você vai falar. Você não contextualiza, na verdade, né? Se você não contextualizar, ninguém vai conseguir fazer o que você está fazendo. Por exemplo, vamos conversar, vamos usar o exemplo lá do nosso time mesmo. Então, existe um assunto que a gente já estava tratando, a gente já conversou, e aí vai passar algumas informações. Eu gosto muito do estilo, porque também tem uma questão estética, né? Existe uma comunicação estética que a gente também... Então, por exemplo, vou redigir o texto. Primeiro, começar sempre com uma saudação, algo que seja leve. Ninguém gosta de um e-mail que comece ou qualquer outra informação que você já fala, por mais acelerado que esteja, né? Então, começar com essa saudação, algo mais suave, trazer numa primeira linha, bem sucinto, um resumo, independente. Olha, mesmo a gente que já está conversando, né? Já falou sobre um tema, mas a gente tem vários temas, às vezes, ao mesmo tempo no reunião de trabalho. Então, você já coloca naquela sua primeira linha alguma coisa assim, olha, referente ao tema tal que conversamos, a ação é tal, com um prazo tal. Então, beleza, eu contextualizei em poucas palavras. A dica sempre é reler também os textos. Então, por exemplo, se eu fui prolixa, né? Eu fiquei enrolando muito. E eu tenho esse problema, viu, gente? Não pense que porque é comunicadora, não. Então, a gente é um exercício diário que você tem que fazer, você tem que sempre acompanhar, fazer certinho. Eu simplesmente releia o texto e comece a organizar as informações. Até um pouco antes eu falei aí com o Marcos, eu trabalho muito com a ideia de roteiro, né? E a questão de linha de raciocínio. Então o que é que eu preciso informar para a pessoa, né?
por que é que isso é importante para que ela faça. E se eu conseguir reduzir isso em uma, duas palavras, existe uma técnica de comunicação, é sempre usar 3 adjetivos. Vocês já repararam? Que todos os textos que vocês recebem tem assim, porque ele dá mais brilho, fortalece, ai, como é que fala? O negócio de crescimento de cabelo, que o meu tá tão grande ultimamente, nem esqueci. Mas ele fala até, ajuda, por exemplo. Ele fala sempre, por exemplo, no shampoo, para as mulheres, 3 adjetivos em uma propaganda. Porque normalmente a gente guarda esses números ímpares. Não pode ser muito, mais 3, porque dá ênfase. Percebe? Então, é como se eu gera até na fala. Dá brilho, fortalece, ajuda no crescimento. Então, ajuda inclusive na fala para você saber. Então, pegue sempre. Contextualize em poucas palavras. Agora, se você tiver que passar uma informação para alguém que vai ter que tomar uma ação de algo que ela nunca viu, não adianta, não vai ficar tão sucinto. Mas é sempre escreve e dá uma lida novamente. Eu passei o olho aqui, eu vi que a Lu colocou que ela vai tomar um café e reler de novo. Essa técnica é boa e isso principalmente se você estiver nervoso, hein? Se você estiver bravo, jamais mande um e-mail ou mande uma mensagem no ato. Você pode escrever. Gente, escrever é tudo extravasar. Para, vai tomar água, respira, toma um café, faz uma coisa assim. Se você estiver no ambiente corporativo, fala com alguém sobre algum assunto e volta. E aí, relê. Você vai ver que você vai mudar totalmente. Vai reduzir o tamanho do seu texto e as suas palavras vão passar a ser suaves. Não esquece, quando eu tô com raiva e eu vou mandar um e-mail, eu gostaria de receber o que eu ia mandar? Então, é sempre pensar nisso, né? Organizar todas as ideias. E, Magno, uma outra dica que eu posso te dar é coloque tópicos para você mesmo, o que é que você precisa falar. Isso é uma coisa que ajuda, assim, absurdamente. Porque quando você coloca tópicos, você consegue, inclusive, organizar as ideias. É natural que, às vezes, você comece a escrever um e-mail. Quando você vai reler, você fala, não, faz mais sentido esse parágrafo aqui, porque dá continuidade ao que eu estou falando. Você cria uma linha de raciocínio. Pensa o seguinte, quando eu quero que alguém faça a coisa que eu estou pedindo através de uma forma de se comunicar, é importantíssimo que eu crie a mesma linha de raciocínio que eu tenho para que ela faça. Caso contrário, ela não vai fazer, ou se ela fizer, ela faz de birra. Aí não é legal, né? Ela faz aquela, não gosto. Tudo que o Marcos manda é chato. Nossa, porque é tudo na hora. Não é que é tudo na hora. Eu preciso mostrar para o Marcos o porquê, né? O Marcos vai me mostrar o porquê que é importante. Aí gera empatia, né? Então, tá vendo como que faz diferença? Muda as relações de trabalho, gente. Muda. Verdade, que legal. Obrigado, Carla. Kelly falou assim, eu sofro muito com isso, tenho dificuldades para organizar as informações, a Carlinha sempre me ajuda. É. Ela sempre Esses fala, dias eu... legal, vamos só mexer aqui, porque concorda que... E até quando eu vou mexer, por mais que assim, eu e a Paty, a gente sempre briga, tá? Agora eu vou falar, porque ela falou aqui na live ela se dedurou na live. Então, quando eu e ela, a gente briga, eu sempre tento falar para ela assim, ó, bom, você está concordando comigo? Você está entendendo por que que isso é importante? Então, não é simplesmente só falar assim, ó, muda esse texto é melhor. Não. A gente precisa, até quando vai fazer isso, a pessoa entender o porquê que aquilo passa a ser melhor, né? Então, assim, é até engraçado. Quando às vezes alguma me manda uma mensagem e fala assim, o que você acha? Eu falo, não, tá ótimo. Nossa, tô... Porque elas falam que eu sou chata, né? Que eu mudo tudo. Mas não é, porque realmente já começou a desenvolver um raciocínio. Tá vendo a importância de falar o porquê que tem que ser diferente? E aí, a pessoa, você consegue, inclusive, desenvolver pessoas. Então, faz muita, muita, muita diferença. Tem mais algum aqui? Dai colocou Ju e Carlinha, dois amores. E assim, recentemente em uma live com a Adriana Pretenão,
ela falando que montou um time multidisciplinar, onde uma é especialista em uma determinada área, a outra em outra, mas que não tem ciúme. E isso que dá certo. É como você está falando, você tem expertise na comunicação, ajuda outra pessoa. E como lidar, Carla? Você falou aí com Kelly. Kelly aceita maravilhosamente bem, inclusive ela até te elogiou e te agradeceu por isso. Mas como lidar quando você quer ajudar alguém nessa forma de comunicação e a pessoa não quer ajuda? É a forma do comunicar. Voltamos à forma de como eu vou falar isso para ela. Então, por exemplo, existem pessoas que precisam de ajuda. Aí a gente pode até usar e falar essa questão da comunicação até no feedback, né? A gente pode usar como eu posso dar um feedback, né? Então, existem algumas técnicas de RH, mas a gente pode utilizar muito dentro da linha da própria comunicação, Marcos. Então, ok. Quando eu vou falar com a pessoa, eu preciso, primeiro, falar para alguém. Quando eu vou falar assim, ó, Marcos, você precisa melhorar, é uma das coisas que eu até brinco com as meninas, falo assim, olha, quando eu preciso falar com alguém sobre alguma coisa que precisa ser feita, eu paro, eu também preciso estar tranquila, porque eu preciso falar com a pessoa para ela melhorar. Então, como eu quero, lembra? Transformar pessoas em monstros? Então, vamos lá. Então, eu quero que ela seja uma pessoa melhor. E isso não significa que eu também não tenho. Então, a primeira coisa é tentar entender o momento que a pessoa está passando. Então, às vezes a pessoa está reativa, mas é porque ela está no momento mais complicado. Gerar aquela empatia em si. Então, se eu já chegar falando, pô, você não quer nem saber como eu tô, cara. Você não sabe nem o que eu tô passando. O que você tá vindo falar que eu tô escrevendo errado? Porque às vezes o que eu tô escrevendo ou o que eu tô falando é um pouco do que eu tô sentindo. Então, por isso que é importante a gente saber, então, passar isso para a pessoa, tá? Então, cheguei lá, falei com a pessoa, perguntei, tentei entender o momento. Ela tá passando por um momento complicado, aí eu falo assim, olha, é complicado isso, tudo isso que você está passando. E, ó, vim conversar com você exatamente por isso. Eu percebi que, inclusive, nos seus textos, na forma como você tem se posicionado, eu tô te sentindo mais reativo, tô te sentindo mais triste, né? Tá mais negativo. Você não é assim. Eu sei que você é melhor do que isso. Então, eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo com você. Então, percebe que o que eu tô falando para você é que assim, olha, eu tô falando que você fez coisa errada, mas eu já tô entendendo o motivo pelo qual. Só que agora a gente precisa melhorar, certo? Porque você não é assim. Seu posicionamento tem que ser diferente. Então, é a suavidade. É igual quando mãe vai falar com a gente, né? O tom da voz da mãe, a gente fala tudo. Se a mãe me chama, se minha mãe me chamasse Carla Vanessa, eu já pelava, passava um filme e já começava a chorar, né? Eu sabia que alguma coisa tinha feito errado. Ela está me chamando de Carla Vanessa. Ou seja, pode gerar, inclusive, uma relação de medo. Percebe? O tom, a tonalidade. Então, eu não vou falar, eu não vou fazer, porque se ela me chamar. E às vezes não, ela só chamava Carla, eu não tinha ouvido. E eu já chegava, o que foi? Eu não sei. Então, exatamente, dramática, né? Exatamente porque a gente já não sabia, porque gera medo, entendeu? Gera esse tipo de sensação nas pessoas. Então, quando a gente vai tomando cuidado com o tom, quando a gente vai pedir para alguém para poder corrigir, tentar gerar esse primeiro momento de empatia e aí usando os termos. Esses tempos atrás eu estava conversando com uma gerente de negócio, a gente estava falando sobre uma situação bem delicada que estava acontecendo, algo pessoal, e eu ainda brinquei com ela e falei assim, olha, teve uma coisa que eu aprendi no curso de comunicação que me ajuda muito. Tudo que a gente fala pode ser usado contra a gente mesmo, na hora da argumentação. Então, por exemplo, quando a gente às vezes vai falar também com alguém que já é arredio, não aceita nada do que a gente está falando, tudo que ele fala pra gente, você tem que falar, você comentou sobre o assunto, não foi, Marcos? Você concorda comigo? Dentro disso, do que você falou, né?
dentro do que você mesmo está falando, que não faz muito sentido, que não é melhor a gente seguir um caminho X. Então, eu uso o que você falou e mostro que acaba sendo incoerente o que você está falando ou o que você está fazendo. Então, brincadeiras à parte, eu falo assim, usa o que a pessoa está falando contra ela mesma. Então, assim, em termos bem grosseiros. Então, isso é uma das coisas que eu também lembro muito da faculdade, que as pessoas falavam. Eles falavam assim, gente, a gente tem que usar a informação que a pessoa percebe, ó, de novo, ele me comunicou de um jeito, mas eu coletei o quê? A informação. E usei a mesma informação numa roupagem diferente para poder seguir, tá certo? Então, tá vendo como eu vou falar que a comunicação é a chave, gente? Hoje, se você conseguir se concentrar e falar, cara, eu preciso fazer uma faculdade, existem vários cursos que tem para fazer, tá? Que a gente pode cuidar da parte de oratório, mas principalmente, gente, ler, gente. Ler absurdamente do que a gente vai escrever, mas se você, pelo menos, tá? Minimamente, gente, se colocar no lugar do outro e pensar quem é que vai receber essa mensagem, sabe falando, não sabe falando, vai gostar de receber esse vai, você já vão estar meio caminho andado, viu, gente? Meio caminho andado. E aí, você tinha alguma pergunta? Não, é só para pontuar, Lu falou, prima, vou precisar sair, ela tem um caos com a China, né, agora, então ela vai precisar sair, mas parabenizou pela live, pelo sucesso da live, pelo sucesso que você vem fazendo, e Lidiane colocou uma mensagem muito sensacional aqui, que somos privilegiadas, porque não somos só uma equipe, hoje somos uma família após, nos ajudamos muito, todas juntas trabalhamos em um perfeito equilíbrio. Isso é o que falta em muitas empresas, muitas organizações. E isso é o ponto-chave desse sucesso sensacional, estratosférico que vocês fazem, né? Eu falo isso porque eu acompanho muito a pós-graduação e sou um admirador da forma que vocês trabalham, que vocês fazem esse trabalho com uma forma tão humanitária, né? E isso é sensacional. Parabéns mesmo a vocês da pós-graduação por ser essa família, né? Como o Lidiane mesmo pontuou. Tem mais informações, mais pessoas participando. Ju Abade, Juliana Abade, teve uma vez que perdeu a paciência comigo e me deu um livro de presente. Foi um livro mesmo? Não, sabe o que Marcos? É que foi assim, ó. Ela ficava, eu não consigo escrever como você. E não vai, né? Eu sempre brinco com ela, falo, gente, vocês podem escrever tão melhor quanto, né? Uma questão de prática, isso é normal. E às vezes elas ficam brincando muito comigo nesse sentido, sabe? E aí eu falo assim, Juliane, é só uma questão de ler. Lê, Ju. Lê que você vai ver que vai resolver muita coisa, vai ajudar, vai abrir seu horizonte, você vai ter conhecimento, vai ajudar no raciocínio, né? No que você vai fazer. E aí ela brigando, falando que mudava tudo, pedia minha opinião e depois brigava comigo, falava que eu mudava tudo. Aí eu fui lá e falei, top, pra te ajudar. Mas ela sabe que foi um ato de amor, tá? Foi um ato de amor. É bem família mesmo, né? Vocês viram que é muito família. Não, com certeza. E tá tudo certo. Mas com certeza. Dai colocou aqui, parabéns, Carlinha, você é incrível, me incentiva a não desistir, vocês são perfeitas. Leila entrou aqui, disse, sou sua fã, Carla, e deixa eu só pontuar aqui que minha esposa, Lisvânia Lore, também está aqui dentro da live, né? É uma grande, assim como você é uma grande incentivadora da leitura, né? Ano passado, eu nunca gostei de ler, você falou em leitura, eu nunca gostei de ler. Aí, ano passado, ela falou assim, vamos fazer um desafio, ler 12 livros durante o ano. Eu falei, vamos. Só que aí o que acontece? Eu gostei tanto de ler que eu não li 12, eu li, se eu não me engano, 16 livros no ano passado. E assim, eu tive gosto pela leitura. Né? Então, muitas das vezes a gente não toma gosto porque nós não iniciamos algo. Né? Então, a leitura, como você falou,
é algo sensacional mesmo, muito bom. Ler. Aí tinha uma propaganda na televisão que falou aí, ler também é um exercício. Eu falei, poxa, eu sou um atleta, velho. Exatamente. E aí, o que é mais interessante, você pode perceber que você hoje tem muito mais cuidado no que você fala. Você, é o que você falou de checar as informações ao invés de ficar compartilhando, mas tudo isso também é porque você começou a ler, você começou a conhecer um pouco mais, né? Vamos falar assim, desse mundo, porque te faz pensar diferente. Então, hoje você não aceita uma informação, uma comunicação qualquer. Você coleta a informação e aí cria o seu raciocínio, né? Eu acho que é bem importante. No tempo atual, a gente precisa entender bem essa diferença entre um, né, e outro, entre o que é informar. Então, colete a informação e você pode gerar a própria comunicação. Então, assim, não dissemine nem ódio de forma alguma. Então, nos tempos atuais, eu sempre aconselho muito a gente estudar. Eu até brinquei muito com o Marcos na sexta-feira. Falei, Marcos, peguei minha cesta exatamente para reciclar algumas coisas, porque a gente agora tem um monte de ferramentas. Então, nesse momento que a gente está de distanciamento, então olha só que bacana. A tecnologia está conseguindo deixar eu ficar pertinho de você ainda, aí em Alagoinhas, né? Assim como eu É, também consigo ficar perto de muita gente aí no Brasil inteiro, meu pessoal do Pará, de Oriximiná, né? Por exemplo, que eu tenho em breves, que eu atendo, eu consigo, a tecnologia faz. Só que ela faz muito mais coisas do que simplesmente isso. Então é importante a gente também conhecer todas as ferramentas, porque até assim, quem não se comunicar, e aí falando na área de vendas, se você não falar como você está trabalhando nesse momento de pandemia, se você não se relacionar com as pessoas que estão totalmente digitais, inclusive, gente, hoje, para vocês terem uma ideia, a maior parte de compras, visualizações e interesses estão sendo feitos através de smartphone, tá? Tá sendo informado para vocês. Está falando de aproximadamente 64%. Olha só como que tá. Antes era uma média de 46, olha como inverteu. Então, as próprias redes sociais, tudo está sendo muito utilizado pelo smartphone que a gente tem. Só. Então, se a gente soubesse comunicar e ler, fazer uma comunicação de uma forma que não vai denegrir ninguém, pelo contrário, vai incentivar, vai trazer coisas boas, gera muito mais empatia com o público. Quer ver um exemplo que isso não é tão atual para vocês verem que é um comportamento? Aí, vamos lá falar de coisas antigas, né? Propaganda do Omo, né? Vamos falar aqui do detergente em pó lá para o lava-roupas. Alguém lembra? Depois procura no YouTube, né? Provavelmente deve ter lá. A mulher, ela era preocupada com o colarinho do marido. Eram as primeiras propagandas. Porque existia uma sociedade que se identificava com isso. O que aconteceu? Com o tempo, começou a falar que a mulher tinha que ter mais tempo para os filhos. Que aí era uma outra visão. Hoje, já fala do homo não necessariamente só como a mulher lavando roupa. Pode reparar que normalmente, volta e meia, aparece um homem também. Quer dizer, vai te ajudar, vai resolver a sua vida. Fala da mulher que trabalha, fala da mulher que não tem tempo e que precisa de alguma coisa que deixa prática a vida dela. Perceba como eles foram acompanhando os comportamentos. E, inclusive, as comunicações, as informações, as publicações, né, a parte de publicidade dele também foi seguindo esse caminho. Pode reparar que também foi seguindo o caminho. Então, percebam que, olha só, é o mesmo produto, a mesma informação, eles passam há anos. Eles só comunicam de maneira diferente, seguindo todas as tendências. Então, assim, uma das principais mensagens é a gente precisa acompanhar e que seja uma comunicação cada vez mais positiva, tá? Um outro detalhe rapidinho, até falou que tá bom em pó. Vocês lembram, até com essa mudança, eu não consigo lembrar a marca agora, gente. Mas lembra que tinha os homens que iam lavar, que entravam, que fazia força no lugar? Isso também já era uma representatividade do feminismo. Eu não estou conseguindo lembrar. A marca. Olha, gafe. Eu esqueci mesmo agora. Esqueci mesmo. cara, falta 24 segundos.
Ah, então tá bom. Então, gente, olha só, eu falei que eu falo demais. Bom, gente, mas a mensagem principal era essa: empatia na hora de se comunicar, se coloque no lugar do outro, né? Revise todos os textos, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Tá bom?